Olá, dominadores, mais uma quinta-feira de análise de processos minerais por aqui hoje. Já estou compartilhando a tela com vocês. Vou começar, como eu comecei na aula passada, trazendo dois casos que foram sugestões de vocês mesmos, dominadores, que trouxeram para mim no grupo mais cedo no WhatsApp. Achei excelente, participem mais vezes, sempre tragam sugestões para deixar aqui a nossa aula muito mais rica, afinal é para vocês. Então, vamos entender esse primeiro processo minerário aqui. É uma autorização de pesquisa no Amazonas. Ah, vamos ver se ainda está válido essa autorização de pesquisa. Venceu em 31 de 12 de 2017. Então, foi primeiro prorrogado o alvará por 3 anos, lá em 2011. Depois foi publicado, desculpa, o alvará original em 2011. Depois veio a prorrogação desse alvará em 2015. E aí vamos ver se o titular cumpriu todas as obrigações nesse período de existência desse processo minerário. Teve o requerimento protocolizado, o primeiro alvará publicado, comunicou o início dos trabalhos de pesquisa, pagou a taxa anual por hectare, uma das taxas, pagou todas, na verdade, e pagou todas dentro do prazo, do primeiro prazo original do alvará de pesquisa, ele pagou tudo até 31 de janeiro, 31 de janeiro do ano do alvará. Teve aqui o relatório parcial de pesquisa apresentado e só pediu uma prorrogação por mais 2 anos, poderia ter pedido por igual período, mas preferiu pedir por 2 anos aqui. Pagou as duas taxas também, aqui já foi um período de... Ah, não foi o mesmo período, que coisa. Foi o mesmo período que ele pagou as taxas de janeiro, porque o alvará foi publicado em dezembro. Gente, foi um presente de ano novo, né? 31 de 12 de 2015. Então, ainda assim, iria já para vencimento em janeiro. Então, ele teve que pagar as duas taxas em janeiro e apresentou o relatório final de pesquisa aqui, 28 de 12 de 2017. O alvará dele vencia em 31 de 12 de 2017. Teve documentos diversos aqui que a gente consegue saber o que foi. Não, peraí, vamos entender aqui. Agora estou entendendo. Teve aqui, ah, negou a aprovação do relatório de pesquisa, mas depois apresentou algum documento aqui, solicitou vistas e cópias aqui. Até setembro de 2019 ainda não tinha protocolo digital, então a gente tem que trabalhar com quem tem aqui de informação no Cadastro Mineiro. A partir de setembro, sim, foi final de setembro, que o protocolo digital foi instaurado, então a gente já consegue talvez entender melhor esse processo via SEI. Mas aqui vamos entender mais. Teve solicitação de vista do processo minerário, despacho, teve uma suspensão por decisão judicial, defesa apresentada, renúncia da autorização de pesquisa. Nossa, esse processo foi meio que uma confusão, né? E, por fim, teve a penhora dos direitos minerários, desse direito minerário específico que foi averbado. Vamos por partes. Primeiro, a ANM esse evento aqui de relatório de pesquisa não aprovado, geralmente está associada à questão do relatório final de pesquisa negativo. Eu acho que eles apresentaram um relatório final de pesquisa negativo. Não dá para saber porque não está identificado aqui. Mas como veio a não aprovação, que se fosse um relatório de pesquisa positivo, dificilmente a ANM ia logo negar esse relatório. Ela poderia sugerir, obrigar, né, o titular a apresentar, a complementar esse relatório final de pesquisa. Então, vem as exigências primeiro, antes de fato ela negar esse relatório, principalmente no caso de um relatório de pesquisa positiva. Então, aqui estou inferindo que foi apresentado um relatório final de pesquisa negativo. Eu só não entendi aqui o que veio essa renúncia também, já que já tinha sido apresentado esse relatório final de pesquisa negativo, que não tinha sido aprovado também. Aqui honestamente, teria que entender o processo melhor. Vamos ver aqui, não sei se tem alguma coisa para a gente interpretar mais esse processo minerário. Eu estou vendo esse processo agora aqui com vocês, então é como se eu estivesse fazendo uma avaliação mesmo junto com o cliente, como se vocês fossem meus clientes aqui, estamos analisando um processo juntos, que é exatamente isso que eu faço, mas dependendo do objetivo, obviamente, eu vou mais a fundo na análise. Então, aqui, ó, teve as defesas que estavam lá no Cadastro Mineiro estão aqui. Vamos entender o que aconteceu.
Tarará, tarará, Buritirama, titulado embora mantenha o controle, suspensos por decisão judicial. Não tem conhecimento da ação civil pública. Ela está aqui mais questionando a questão dessa, que vocês viram aqui que tinha um evento, desse despacho aqui publicado, que foi uma decisão judicial, e tem aqui o número da ação civil pública contra, e aqui eles colocam que foi contra 6 direitos minerários. Ah, bom, questão de quando o advogado escreve, né? A linguagem fica aí muitas páginas, muita coisa, tarará, naqueles autos, tarará, tarará. Tô aqui passando o mais rápido que eu posso para não enrolar muito na aula. Não quero ir logo nas conclusões. Aqui, conclusões, ótimo. Requer que seja reconhecida, que suspenda os efeitos referidos do despacho até que seja contra a ação civil pública. Bom, aqui a defesa foi para. Foi em relação a essa suspensão por decisão judicial que a Buritirama não tinha conhecimento. E aqui a comunicação deve ter sido, aqui foi a renúncia total. Que aqui, ó, como eu falei para vocês, não aprovou o relatório em virtude de alegações de insuficiência dos trabalhos de pesquisa da jazida de baixo teor potencial, declarar sua renúncia total. Aqui, na verdade, a Buritirama nem precisava ter feito esse pedido de renúncia. Entendo que ela fez por quê? Porque a ANM veio aqui e penhorou esse direito minerário, sendo que ele já não tinha mais validade. Não tinha mais validade, não é mais a Buritirama perdeu o seu direito de prioridade quando ela apresentou o relatório final de pesquisa negativo. Então, aqui, vamos entender que esse processo ele finaliza aqui. Quando, aqui, em 28 de 12 de 2017, a titularidade da Buritirama acaba aqui, quando ela apresenta esse relatório final de pesquisa negativo. E na sequência disso, veio a negação do relatório, né, a não aprovação do relatório, aqui em 18 de 1 de 2018. Só que a gente já entende que essa área vai para disponibilidade. Não tem que fazer, não é mais da Buritirama. Só que aconteceu essa embolação depois, essa questão da ação civil pública, que a Buritirama nem estava ciente, ela até apresentou defesa, apresentou uma renúncia na sequência também, meio que para ratificar esse abandono mesmo da área, deixar a área para lá, né, com a apresentação do relatório final de pesquisa negativa, abriu mão da área com o próprio relatório final negativo, mas ela reforçou isso aqui com o pedido de renúncia. E, para mim, essa oneração aqui de direitos minerários, essa penhora não tem relevância, porque a Buritirama já perdeu aqui, ó, o direito de prioridade dela em 18 de 1 de 2018. Então, não faz sentido ter essa penhora. O que é a penhora de direitos minerários? É quando existe uma ação judicial que alguém está impondo contra o titular do direito minerário, geralmente, gente, geralmente está associada a algum pagamento de alguma coisa, de alguma dívida. O que eu já trabalhei nos casos que eu já trabalhei de penhora, um dos motivos principais foi que a própria ANM estava cobrando CEFEM do titular, e aí entrou com um processo, processo administrativo de cobrança de CEFEM, e aí foi para uma outra instância, que agora não me lembro muito bem, e foi que entrou com a ação contra o titular do direito minerário e penhorou todos os direitos minerários por conta desses pagamentos de CEFEM. Já vi também questão da penhora por conta de dívida mesmo que o titular estava devendo para outros entes, ou para outras pessoas. Então, geralmente é nesse caso. Aqui a gente tem até aqui, ó, eu sou boba. Aqui está escrito para quem está devendo. O Buritirama estava devendo aqui para essa pessoa, Bruno. Aí tem esse. Geralmente eles colocam o processo administrativo também, ou citam a ação judicial que está
com a penhora, colocam aqui, não sei, a questão do processo de penhora. Eu acho que eu já analisei um processo de penhora aqui com vocês e eu mostrei como é que é uma decisão judicial. Não sei se eu não tenho certeza se eu mostrei ou não, mas eu já vi aberto, não sei, esses processos judiciais, então a gente consegue até saber o motivo de fato que aconteceu, porque é anexado ao processo minerário. Só que esse caso aqui não foi, porque ele não está disponível aqui. Mas se foi uma coisa de 2023, deveria estar junto ao processo. Aqui tem um termo de encerramento do trâmite físico. Não entendi o que que é isso. Mas, enfim, então esse processo, resumindo, voltando, né? Dei uma volta gigante aqui. Mas se você está interessado na área desse direito minerário, o que tem que fazer? Aguardar a ANM colocar essa área no próximo edital de disponibilidade. O que a gente pode fazer? Está representando o cliente, pega o número desse processo e cadastra lá no formulário de nominação de áreas para ter mais chance que essa área entre no próximo edital e fica acompanhando os editais de disponibilidade. Aqui não tem muito o que fazer. Vamos para o processo 2. O processo 2 é um processo de 2012 no Pará, tá? Buritirama também, para minério de manganês. Aqui nunca teve, não tem nenhum título associado, então deve estar na fase de requerimento ainda. Exatamente. Nossa, é um requerimento. Gente, é um processo gigante, o que é isso? Aí vocês já vieram com dor de cabeça, com bomba para mim hoje. Vamos lá. Teve o requerimento aqui protocolizado em 2012, requerimento de pesquisa e 1 milhão de coisas aqui como documento diverso protocolizado. Então, solicita indeferimento de plano. Alguém aqui está solicitando indeferimento de plano. Infelizmente, como são dados mais antigos, esse processo, possivelmente esses dados mais antigos, esses documentos mais antigos vão estar digitalizados ainda. Considerando que a gente acabou de ver que tinha pouca coisa digital, esse deve ir pelo mesmo caminho. Mas vamos olhar aqui o que a gente tem de documentação no SEI disponível, documentos eletrônicos. E o que está com acesso liberado ou com acesso restrito. Bom, abrir. Já está só a partir de 10/12/2 de 2020. Até que está tudo aqui, só que está com a chavinha, está com acesso restrito. Então, esse processo já foi todo digitalizado. Já está, o que era físico já virou tudo digital, mas infelizmente não está aberto aqui para a gente entender do que se trata. Colocaram todos os documentos fechados, só os mais recentes eles começaram a abrir. Vamos voltar para o cadastro mineiro, qualquer coisa a gente volta para você. Então, vamos continuando, subindo aqui, né? Teve pedido de vista e cópia, opção de área remanescente, vista e cópia de novo, vista e cópia de novo. Apresentou procuração, vista e cópia de novo, comunica a revogação da procuração. Teve uma confusão aqui de interesse, um conflito de interesse aqui nessa área, pelo jeito. Requer juntar de procuração, vistas e cópias, mais vistas e cópias, subestabelecimento, e aqui veio o indeferimento. Indeferimento motivo diverso. Indefere requerimento de autorização de pesquisa. Então, veio 25/8/2015. Aqui, teve de novo pedido de vistas e cópias. Acho que eles não apresentaram uma defesa. Requerimento tinha 60 dias para apresentar 25/8/2015. Então, até 25/10/2015, eles pediam apresentar uma defesa. Aqui, apresentou. Pedido de reconsideração do indeferimento. Apresentou dentro do prazo. Depois veio mais pedido de vice-cópia, alteração de responsável técnico, pedido de vice-cópia, vice-cópia, vice-cópia. Meu Deus, já estavam todo mês praticamente pedindo vice-cópia aqui desse processo. Esse processo aqui ainda era físico, né? Até aqui, 2019 ainda era físico, tudo vice-cópia. Gente, cansei. Tudo vice. Tô aqui tentando achar alguma coisa interessante. O recurso foi negado. Olha, o recurso foi negado em 14/3/2018. Lembro que ele foi apresentado em 2015, então demorou 3 anos para isso acontecer. Aí, de novo, veio o pedido de vice-cópia, apresentou novamente o recurso, e aqui eles apresentaram, eu acho que demoraram um pouco para apresentar. Quando é recurso, assim, a gente tem menos tempo. Eu tenho que confirmar qual é esse tempo aqui, mas enfim, eles apresentaram o recurso aqui, de novo, vários pedidos de vice-cópias. Aqui apresenta ter. Certamente, gente, esse processo aqui tinha algum conflito de interesse de pessoas aqui envolvidas, porque o tanto que tem
de pedido de vice-cópia, revogação de procuração, mudança de responsável técnico. Dá para ver que tinha um conflito de interesse aqui nesse processo minerário. Mais vistas e cópias, e aqui já começa o processo SEI. Bom, aqui infelizmente está tudo com documento diverso, protocolizado. Deve ser eles insistindo para a ANM analisar esse recurso. Mas vamos... Ah, tá tudo aberto, olha que fantástico. Então dá para a gente saber o que eles estão pedindo aqui. Teve esse despacho. Colocar na pauta da diretoria colegiada. E aqui a gente consegue saber o conteúdo desses requerimentos. Que é a pauta de reunião, né? Esteve indisponível para vice-cópia desde então, Buritirama. Gente, 44 páginas. Não tem condições de brotas aqui. Ah, tá. Aqui são 44 páginas, mas é questão da... Quem está fazendo defesa deles? É a questão da só documentação complementar. Ainda não entendi o que eles pediram aqui. Só para tirar o processo da pauta. Tá, e o processo, ó, isso aqui era uma coisa boa, né? Que o processo foi para a lista da diretoria colegiada, mas eles tiveram pouco tempo para montar possivelmente a defesa. E aí eles pediram para retirar. Tiver acesso aos atos do processo. Perfeito. Aí aqui vamos ver se é a mesma coisa, questão de retirar de pauta também os próximos documentos. De novo, da 15ª reunião pediram para retirar também. Acho que até aqui eles não tinham conseguido avançar com esse processo minerário. Vamos ver. Gente, só que vocês só trouxeram confusão hoje. Aqui eu tô passando rápido, mas assim, esse caso é interessante, dá para estudá-lo bastante aqui. Eles fizeram, olha que legal, eles fizeram até uma linha do tempo para explicar aqui. Vamos entender, eu fiquei curiosa por essa linha do tempo. Aqui é um resumo, teoricamente, do processo minerário. Podem até usar de modelo aí vocês, viu? Eu vou até. Ah, tinha que ser do William Freire, agora que eu vi. É interessante essa linha do tempo, porque fica mais visual até para o cliente quando a gente vai explicar essas questões dos eventos, dos processos minerários e tudo mais. Muito legal isso aqui que eles fizeram. Então, aqui apresentou o requerimento de pesquisa para manganês e tudo mais. O controle de áreas identificou 2 áreas remanescentes e sugeriu oficializar, optar por uma das áreas. Aqui já está explicando o histórico melhor para a gente. Buritirama, após ter acesso aos autos do processo, optou pela área de mais de 2.000 hectares, realizou um novo estudo de áreas e determinou a prioridade da Buritirama somente sobre a área de 6,5 hectares. Indeferiu por inviabilidade técnica e econômica da área remanescente de 6,53. Protocolizou pedido de reconsideração e recurso administrativo contra a decisão. Então, vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Teve um estudo de retirada um estudo de interferência pela ANM para esse requerimento e resultou em 2 áreas, uma de 2.472 hectares e a outra de 6.000 hectares. A Buritirama optou pela área maior, obviamente, mas a ANM entendeu que eles ficariam só com a área pequena. E aí, com isso, ainda indeferiram o requerimento, porque a área era muito pequena para ter algum tipo de viabilidade técnica. Confusão, gente. Aí aqui tem mais alguns eventos. Evento que, apesar de não ter ocorrido, foi inserido no cadastro mineiro. Edital de disponibilidade sem pretendentes área livre. Foi inserido. Esse aqui, 9 de 12. Ah, está associado a um outro processo minerário, que é o processo que gerou a... Ele está associado aqui? Não está. Esse processo 300 que eles citam, geralmente, quando gera o processo minerário, a disponibilidade fica associada ao processo original. Então, perfeito isso aqui que eles fizeram,
Foi bem visual mesmo, ficou bem interessante. E aqui tem as explicações, né, de tudo. Então, eles ainda estão lutando para recuperar essa área diante de tudo que eles estão apresentando de defesa, recurso. Por isso, muitas coisas estão acontecendo, né? Defesa, recurso, pedido de reconsideração e tudo mais. Esse aqui foi o que também da pauta? Que questão da pauta também. Vamos ver aqui o mais recente de todos, que tem despacho da ANM, nosso despacho, traz despacho. Acaba que eu acho que eles ainda não conseguiram nada. No final das contas, aqui teve um novo pedido protocolado aqui. Então, vamos voltar aqui para o processo para o entendimento dele. Se alguém está interessado nessa área aqui, hoje o ideal é, ó, aqui os 6,53 hectares. O ideal é aguardar o desfecho, porque ainda tem muito recurso pendente de análise. Então, assim, eu não tenho que olhar também, talvez, no Sigmine para entender qual era a área total desses 2.000 hectares. Possivelmente é esse. Não, não sei, não estou conseguindo ver. Processo 300 não está aqui. Para entender qual era o processo original, que era esse de mais de 2.000 hectares, eles até apresentaram aqui em algum momento esse requerimento, que eles estão lutando, não é por essa área de 6,53 hectares, é pela área que eles requereram inicialmente, que eles até escolheram ali como opção da área remanescente a área de mais de 2.000 hectares. Então, esse caso aqui é um caso também bem interessante, mas assim, pelo que a gente está vendo, a Buritirama ainda não desistiu dele. Ela continua lutando aí com os advogados para poder levar esse caso para frente. Vai ficar acompanhando esse processo minerário aqui para ver o desfecho dele mesmo. Mas é um caso bem interessante. E aquela linha do tempo também já fica aí de dica para apresentar nas defesas de vocês. Vou até usar de dica para minhas provas de defesa também para melhorá-las. Agora aqui em relação aos dois processos que eu coloquei no quiz. Ai, passou. No quiz, nos stories do Instagram. Foram os processos que eu analisei no feriado, analisei mais alguns processos minerais. Essa semana, inclusive, estou analisando muitos processos minerais. Que bom, tá vindo muito trabalho. Mas eu queria trazer esses dois casos para vocês. São casos mais avançados, digamos assim, dentro dos processos. Esse primeiro caso está na fase ainda de requerimento de lavra. E aqui o grande ponto para entender é a regularidade mesmo desse processo minerário, como que se tem, se todas as obrigações foram cumpridas, qual o risco desse processo, principalmente, porque quando o cliente vem pedir para mim, principalmente esses casos de negociação, ele quer entender se dá para seguir com uma sessão total, ou se ele fizer a sessão total, corre o risco em algum momento dele perder esse processo minerário. Então, esse caso específico ele é interessantíssimo, porque coloquei aqui umas opções de riscos associados ao processo, aplicação de multa, caducidade do direito de requerer a lavra, não aprovação do plano de aproveitamento econômico, PAE, ou cancelamento do título minerário. E a segunda pergunta, após a ANM constatar que não houve cumprimento de obrigação do processo 1, a área fica livre ou elegível à disponibilidade. Trouxe aqui o processo maior para vocês verem, enxergarem, porque nem eu enxergo naquela microtela. Como é um processo de cliente, eu não vou compartilhar o número com vocês, peguei só os eventos principais. Tinha mais coisa para baixo, porque é um processo também bem extenso, que começou com alvará de pesquisa, mas teve aqui, para contextualizar, o requerimento de lavra ele foi protocolizado dentro do prazo, após um ano a aprovação do relatório final de pesquisa. Então, aqui, percebam, teve exigência publicada várias vezes. Aqui em 4 de 5 de 2017, 2007, 13 de 3 de 2008, que o titular pediu uma prorrogação de prazo da exigência. Várias vezes também ele foi pedindo, né? Que foi primeiro a cada 6 meses, ele foi pedindo uma prorrogação de prazo. E que finalmente a prorrogação de prazo foi concedida pela NM 31 de 5 de 2010. Teve esse cumprimento de exigência aqui, que foi protocolizado em 19 de 11 de 2010. Finalmente, né, pelo que eu entendi aqui, mas teve de novo a exigência que foi publicada em 9 de 2 de 2021. Só para vocês entenderem o que é essa exigência. Ele tinha apresentado o requerimento de lavra,
e a ANM estava solicitando para ele a comprovação do ingresso no órgão ambiental competente do licenciamento ambiental, ou então a própria licença ambiental. Ele não estava apresentando, ele estava só pedindo prorrogação para cumprir e tudo mais. Até que aqui ele apresentou a comprovação que deu entrada na licença ambiental e depois ele sumiu. Nunca mais apresentou mais nada. 2010, 2021, a ANM publicou a exigência de novo. E aí ele não respondeu mais nada. Então, gente, isso aqui é um risco gigante, porque se eu olhar esse processo lá no SEI, o ofício está claríssimo, está bem, está expresso, que se o titular ele não cumpre a exigência dentro do prazo, que foi 60 dias após a publicação no Diário Oficial da União, essa data aqui é da publicação no Diário Oficial da União, o requerimento será indeferido. A ANM que ainda não se atentou para isso, que ela não voltou mais com esse processo minerário. Mas aqui tem um risco muito grande de indeferimento do requerimento de lavra e da caducidade do direito de requerer a lavra desse titular. E aí a área vai ficar elegível à disponibilidade. Mas nesse caso específico, o que eu aconselhei o cliente, assim, vale a tentativa deles responderem essa exigência, mesmo passado muito tempo, com uma boa justificativa. Se não der em nada, se a ANM não aceitar, a área, de qualquer forma, já iria já seria indeferido mesmo essa exigência, por não cumprimento. Então, vale o risco, sabe, de fazer mais uma tentativa, mas de fato esse titular perder o direito de prioridade dele e o processo minerário ser colocado em disponibilidade. Mas, assim, é muito de cada um, sabe? Se quiser arriscar ou não. Se, por exemplo, esse caso aqui são, como eu falei, uma sessão total. Então, são titulares diferentes. O segundo titular, o cessionário, a pessoa que vai receber o processo minerário, ele pode simplesmente ignorar isso, né? Ignorar, não vou responder essa exigência, vou deixar aí cair, né, cair a área aí, a disponibilidade, para eu poder requerer essa área diretamente. Pode ser um caminho para ele. Então, fica a decisão. Vale a pena lutar por esse processo ou é melhor só aguardar a disponibilidade? Eu sempre aconselho que vale a pena lutar pelo processo, até pelo que já foi feito até aqui no processo minerário, né? Mas aí isso depende muito da negociação que está ocorrendo entre ambas as partes. Mas o risco foi falado que sim, é gigante o risco de ser indeferido essa exigência por não ter esse requerimento, por não ter resposta da exigência que foi publicada. Então, tem um risco gigante de se perder esse processo minerário. O processo 2, aqui eu já fui mais direta para as perguntas mesmo para vocês, não coloquei muitas opções, porque a intenção era mais de fazer vocês pensarem um pouco mesmo. Então, aqui primeiro, quais pendências você observa nesse processo minerário? E a segunda, você acha que existe o risco de perda da concessão de lavra do processo 2? Com certeza dá para correr atrás do prejuízo. De novo, esse processo só deixei aqui alguns eventos dele. Esse aqui já é uma concessão de lavra, então ajuda, já está bem avançado o processo minerário. Já teve a portaria de lavra publicada e aqui teve uma suspensão dos trabalhos de pesquisa no ano 2000. O que aconteceu com esse processo aqui? Tiveram várias exigências em relação à apresentação do relatório 9 de lavra. Inclusive aqui, ó, em 2020, teve exigência e teve de novo 20, né? Foi publicada exigência de novo. Aqui foram duas exigências diferentes, porque essas exigências elas estavam disponíveis no SEI. Então, uma foi referente à apresentação do relatório anual de lavra, mesmo que está escrito aqui, e a outra foi que teve uma vistoria da ANM na área, e a ANM solicitou que o titular apresentasse um relatório com a situação atual da mina e outras informações. Então, meio que para validar esse plano de suspensão dele lá de 2000, a ANM queria as informações atualizadas. Só que percebam a data. As duas foram publicadas no mesmo dia, são ofícios diferentes e não teve resposta. Então, aqui a ANM aplicou o auto de infração para as duas exigências que não foram cumpridas, e também está até aqui na parte de observações, no campo de observações do cadastro mineiro, estão descritos os processos administrativos de cobrança desses autos de infração. Então, está bem explicado que não foi apresentado, que não foi respondido, né, por conta dessa não resposta do titular. E aí, qual é o risco, de fato, desse processo? Vamos entender aqui primeiro as pendências.
Até hoje, ele ainda não, não respondeu essas exigências pendentes. E o que, que eu alertei o título aqui? Como teve essa exigência do relatório não de lavra e esse RAL foi do ano base 19, eu falei com ele, a pessoa interessada que está na sessão envolvida, falei com ele, vamos entender se ele apresentou todos os relatórios anuais dos últimos anos. Para isso, a gente precisa do acesso via certificado digital dele, para fazer o levantamento completo. Depois eu vi no SEI que teve um outro ofício, um outro despacho da ANM, que foi identificado que não teve apresentação do RAL ano base 2022. Foi aí que eu falei, bom, se não teve 19, não teve 22, então talvez não teve 20 nem 21. A gente precisa entender o que de fato ele tem de pendência em relação ao relatório anual de laudo, além dessas que estão aqui expostas, né, tanto no Cadastro Mineiro quanto no SEI. O segundo ponto, não sei se vocês observaram aqui, mas a gente não tem registro de atualização do plano de fechamento de mina, mas na verdade que nem precisava, porque ele estava aqui com o... Não, mesmo com a suspensão de lavra. Não teve apresentação do plano de fechamento de mina, mesmo com a suspensão de lavra, ele teria que ter apresentado até 1º de 6 de 2023. Não tem registro de nada de 2023 aqui nesse processo mineral, então não tem o plano de fechamento de mina também. Esse seria o segundo ponto para regularizar a situação. E o terceiro, pagar essas multas, porque essas multas não foram pagas ainda. Porque senão estaria aqui registrado o pagamento dessas multas. E aí, essas multas, as duas dariam em torno de quase 6 mil reais. Então, o titular ainda não pagou essas multas também. Então, qual é o risco, de fato, dessa concessão de lavra, desse processo minerário? Dificilmente a ANM vai caducar assim logo de cara, sem abrir o processo administrativo, abrir para defesa do titular e tudo mais. Então, esse aqui está mais fácil de correr atrás do prejuízo do que o anterior que eu mostrei para vocês. Esse aqui tem mais chances. Então, é só regularizar essas situações que estão em aberto. Mas se o titular simplesmente deixar para lá, deixar passar muito mais tempo, ele corre um risco muito grande de perder, sim, essa concessão de lavra, mas ainda dá para fazer alguma coisa. Então, se alguém está interessado nessa área, como é o caso do meu cliente, se ele está interessado principalmente em regularizar, que eu acho que é super válido, porque já está na fase de concessão de lavra, a gente sabe que demora demais para sair uma concessão de lavra hoje, então vale a pena regularizar toda essa situação antes de fazer o protocolo de cessão total. Até porque quando eles fizerem o protocolo de cessão total, esse processo vai movimentar de novo na ENEM, porque a cessão total ela é procedimento de análise prioritário. Então, a ENEM vai entender todo esse histórico e vai ficar cobrando o titular de novo. Então, nada mais justo do que o próprio titular já começar a regularizar essa situação o mais rápido possível. Ele já está atrasado em relação às pendências desse processo minerário. Desculpa, gente, pelo tamanho da aula, acabei me empolgando aqui demais com vocês vendo as situações, principalmente desses dois primeiros processos, não queria ter estendido tanto. Mas, de novo, coloquem aqui nos comentários sugestões de processos minerais que vocês gostariam que fossem analisados na próxima quinta-feira. Então, até lá!